Enquanto Chayane estava dentro da casa mais vigiada do Brasil, sem celular, sem internet e sem saber o que estava acontecendo lá fora, a equipe que administrava as redes sociais dela cometeu um erro que sacudiu o BBB 26 inteiro. Uma mensagem ofensiva, direcionada a Ana Paula Renault, publicada no perfil oficial da Sister. E quando o Brasil viu aquilo, o caos foi imediato. Comentários, repercussão, noticiários, trending topics. Em questão de horas, a equipe de Chayane foi forçada a tomar uma decisão que ninguém esperava: demitir a colaboradora responsável. Em público, com comunicado oficial. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente, porque a equipe de Ana Paula Renault respondeu. E aí começou uma guerra de posicionamentos entre as equipes das duas participantes, que revelou algo que a maioria dos fãs do BBB nunca pensa quando assiste o programa. O jogo não acontece só dentro da casa. Fica comigo até o final desse documentário porque eu vou te mostrar tudo. Os bastidores do escândalo. Quem é Chayane? Quem é Ana Paula Renault? O que as equipes externas fazem enquanto as participantes estão confinadas? E por que esse episódio mudou a forma como a gente precisa entender o BBB 26? E antes de mergulhar, inscreve no canal agora. A gente cobre o BBB 26 com a profundidade que o programa merece. Toda semana tem análise nova. Aperta o sininho para não perder nada. Pronto, bora! Para entender o tamanho do que aconteceu, você precisa entender, primeiro, como funciona a máquina por trás de um participante do BBB, porque existe um mundo inteiro operando fora da casa enquanto os brothers e sisters estão confinados. Quando uma pessoa entra no BBB, ela entra sozinha, sem celular, sem acesso a redes sociais, sem nenhuma comunicação, com o mundo exterior além das cartas que chegam eventualmente. Mas a presença dela nas redes sociais não para. As equipes assumem administradores de perfil que foram escolhidos antes do confinamento, que receberam acesso às contas, que têm a responsabilidade de representar a imagem da pessoa que está lá dentro sem poder se defender, sem poder explicar, sem poder corrigir. É um trabalho de altíssima responsabilidade e, ao mesmo tempo, um trabalho com altíssimo risco. Porque quando você coloca qualquer ser humano na posição de falar em nome de outra pessoa para uma audiência de milhões, erros são possíveis. E foi exatamente o que aconteceu com a equipe de Chayane. Vamos reconstruir o episódio. A equipe de Chayane publicou no perfil oficial dela uma mensagem direcionada a Ana Paula Renault. O conteúdo foi classificado como ofensivo pelo portal Léo Dias e pela repercussão nas redes. Agora pensa no impacto disso. Chayane está dentro da casa. Não tem como saber o que está acontecendo. Não tem como controlar. Não tem como se desculpar. Não tem como dar contexto. Do lado de fora, o perfil dela acabou de postar algo que coloca a imagem dela em risco, que potencialmente afasta fãs, que pode influenciar a forma como o público vai votar nas próximas semanas. Tudo isso sem que ela tenha dito uma palavra. E quem absorve o impacto não é a colaboradora que postou. É a participante que está confinada. Essa é a injustiça silenciosa do jogo das equipes externas no BBB. Comenta aqui embaixo. Você acha certo que as equipes postem em nome dos participantes enquanto eles estão confinados? Ou isso cria um risco enorme para quem está dentro da casa? A resposta da equipe de Chayane foi rápida. Comunicado oficial. Desligamento imediato da colaboradora responsável. E tentativa de distanciamento da mensagem ofensiva. Esse movimento foi necessário, mas também foi revelador. Necessário porque, sem uma resposta pública e clara, a mensagem ofensiva ficaria associada à imagem de Chayane de forma permanente. Qualquer pessoa que buscasse o nome dela nas próximas semanas encontraria aquele episódio como parte da narrativa. Ao demitir publicamente e comunicar, a equipe tentou separar a imagem da participante do erro do colaborador. Mas revelador porque mostra a fragilidade do sistema. Uma única pessoa com acesso a uma conta pode causar um dano de imagem que leva semanas para ser reparado, em questão de minutos. E o fato de que isso aconteceu não com uma conta pequena, mas com o perfil oficial de uma participante do BBB 26 que estava sendo acompanhada por milhões de pessoas naquele momento, mostra que nem equipes profissionais estão imunes a esse tipo de colapso. Agora vamos falar sobre Ana Paula Renault, porque ela não é só a pessoa que foi ofendida nessa história. Ela é uma personagem central no BBB 26 por razões que vão muito além desse episódio. Ana Paula Renault tem uma trajetória no BBB que é única. Ela já participou do programa antes. Conhece os mecanismos do jogo de um jeito que participantes de primeira viagem simplesmente não têm acesso. Sabe onde as câmeras estão. Sabe como o público reage. Sabe quais movimentos funcionam e quais destroem. E ela chegou nessa edição carregando esse histórico, o que cria uma dinâmica específica com os outros participantes e com o público. Quem admira a Ana Paula das edições anteriores a apoia incondicionalmente. Quem acha que ela já teve a chance dela questiona a presença dela.
E quem não conhece a história dela está descobrindo em tempo real. Essa complexidade de percepções é o que torna Ana Paula Renault um dos nomes mais comentados do BBB 26, mesmo nas semanas em que ela não está no centro das provas. Agora preciso te falar de algo importante antes de continuar. O episódio entre as equipes de Chayane e Ana Paula Renault nos mostra que no mundo do entretenimento, de alto nível, a imagem é tudo. E cuidar da imagem começa pelo corpo, pela saúde, pelo bem-estar que aparece no rosto e na postura de qualquer pessoa que se apresenta para o mundo. Por isso eu deixei nos comentários desse vídeo um presente especial para você. É um link com um método que participantes do BBB, artistas e famosos usam para manter o corpo em forma e a saúde equilibrada, sem gastar rios de dinheiro. Sem academia, cara. Sem dieta radical. Sem personal trainer de luxo. É simples. É acessível. É para qualquer pessoa começar hoje em casa. Vai lá nos comentários agora, pega o link e salva. É completamente gratuito. E vai fazer diferença real. Depois me conta o que achou. Voltando ao documentário. A troca de posicionamentos entre as equipes das duas participantes é algo que merece análise profunda. Porque quando a equipe de Ana Paula Renault respondeu ao comunicado da equipe de Chayane, ela criou um precedente interessante. As equipes externas do BBB tornaram-se atores ativos do jogo. Historicamente, as equipes externas existiam para gestão operacional, manter redes ativas, responder mensagens de fãs, agradecer apoios, divulgar momentos do programa, mas ao publicar posicionamentos, ao criar narrativas, ao travar disputas públicas com outras equipes, elas se tornaram jogadoras. E os participantes dentro da casa não têm controle sobre isso. Isso cria um jogo paralelo, um metajogo que acontece do lado de fora da casa e que influencia o jogo real que acontece dentro. O público que acompanha as redes sociais forma opiniões sobre os participantes, baseadas não só no que vem na edição, mas no que as equipes externas constroem ou destroem. Uma equipe competente pode ampliar um momento positivo do participante e transformá-lo em tendência. Uma equipe descuidada pode criar uma crise do nada, como aconteceu com Chayane, e forçar um gerenciamento de dano desnecessário. Existe uma dimensão ética nessa história que eu preciso explorar. Quando a colaboradora da equipe de Chayane publicou a mensagem ofensiva contra Ana Paula Renault, quem pagou o preço não foi a colaboradora, que foi demitida certamente, mas que não vai ter o nome na manchete dos portais de fofoca. Foi Chayane, que estava dentro da casa sem saber de nada. E isso levanta uma questão ética séria sobre o modelo de gestão de redes sociais durante o confinamento. Que tipo de processo de aprovação existe antes de uma publicação ir ao ar? Quem revisa? Qual é o protocolo de segurança para evitar que um único colaborador comprometa a imagem de toda uma participação? A maioria das equipes de BBB não tem resposta satisfatória para essas perguntas, porque o modelo foi construído rapidamente, na pressão do início do programa, sem os processos que uma gestão de imagem profissional exigiria. E Chayane pagou o preço disso. Vou te contar agora sobre o impacto que esse episódio pode ter no jogo de Chayane, nas próximas semanas. O BBB é um jogo de percepção. O público vota com base na imagem que forma dos participantes. E essa imagem é construída por múltiplas fontes simultâneas. A edição da Globo, as redes sociais dos participantes, as coberturas dos portais de entretenimento, as opiniões de influenciadores e as ações das equipes externas. Quando um desses elementos manda uma mensagem negativa, ele contamina os outros. Uma publicação ofensiva no perfil de Chayane, mesmo que rapidamente removida, fica na memória de quem viu. Cria uma dúvida, uma desconfiança. Será que essa mensagem representa o que Chayane realmente pensa sobre Ana Paula? Será que a equipe dela foi descuidada porque a própria Chayane é descuidada? Será que existe uma inimizade real por trás do que aparece na edição? Essas perguntas, que nunca teriam surgido sem o incidente, agora estão na cabeça de uma parte do público. E no BBB, dúvida é combustível para a eliminação. Mas existe também um caminho alternativo para essa história. Porque crises bem gerenciadas podem se transformar em empatia. O público brasileiro é sensível a histórias de injustiça. E a narrativa de uma participante que foi prejudicada pela equipe dela, que estava dentro da casa sem poder se defender, que voltará a saber do ocorrido só depois que sair. É uma narrativa que pode gerar uma onda de apoio, especialmente se quando Chayane sair, ela lidar com o assunto com elegância, com humildade, com genuína preocupação pelo impacto que o ocorrido teve em Ana Paula Renault, porque nesse caso a crise vira prova de caráter. E provas de caráter no BBB constroem os finalistas. Chegando na reta final do documentário. O que esse episódio ensina sobre o BBB 26 que vai além do escândalo do dia? O BBB evoluiu. Não é mais um programa onde o que importa é só o que acontece dentro da casa. É um ecossistema, com múltiplos jogos simultâneos. O jogo das provas e alianças dentro da casa. O jogo das redes sociais e das equipes externas.
O jogo da edição da Globo. O jogo dos portais de entretenimento e dos influenciadores. Todos esses jogos influenciam o resultado final. E os participantes que chegam mais longe são aqueles cujo ecossistema completo está mais bem alinhado. O incidente de Chayane mostrou que ter boa performance dentro da casa não é suficiente, se a equipe de fora não está à altura. E isso é uma lição que as equipes de todos os participantes, ainda ativos no BBB 26, precisam absorver urgentemente. Antes de encerrar, o presente nos comentários ainda está esperando por você. O link com o método de saúde e condicionamento físico que famosos e participantes de reality usam está lá embaixo. Gratuito, acessível, começa hoje. Pega agora antes de fechar o vídeo. Para fechar, Chayane estava dentro da casa, sem celular, sem internet, sem saber. E do lado de fora, em questão de minutos, o jogo dela ficou mais difícil. Isso é o BBB 26, um programa onde o perigo não vem só dos adversários dentro da casa. Às vezes vem de quem estava do seu lado, do lado de fora. Deixa o like se esse documentário te abriu os olhos para o jogo das equipes externas no BBB. Compartilha com aquele amigo que é viciado no programa e vai amar essa análise. E comenta aqui embaixo. Você acha que as equipes externas têm poder demais no BBB? Inscreve no canal. Toda semana tem análise nova do BBB 26 com a profundidade que nenhum portal faz igual. Aqui é onde o entretenimento encontra a verdade. Obrigado por ficar comigo até o final.